Já reparou que depois dos 40 a barriga tem uma vontade própria? Mesmo cuidando da alimentação, praticando exercícios direitinho, dormindo bem, já tá lá toda regrada, mesmo fazendo tudo isso, ela ali continua presa, continua ali abraçada em ti, não quer desapegar. Pois é que isso parece até ser falta de esforço nosso. A gente fica até se perguntando, meu Deus, onde é que eu tô errando, né? Porque eu tô fazendo o maior esforço aqui e não vejo, às vezes o ponteiro da balança não baixa, tu não vê, não consegue enxergar o resultado. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não é culpa tua, tu tá fazendo certo, continua firme. É que o teu corpo, depois dos 40, entre 35 e 40 anos, ele está mudando. Então, o teu corpo, ele tá tentando te mostrar algo muito importante e que tu precisa ter atenção nesse momento, certo? Depois que eu comecei a me conscientizar de que sim, eu precisava mudar algumas estratégias da minha jornada de emagrecimento, mesmo tendo esse planejamento de... Temos alguns pilares aqui, né, na questão de emagrecimento. No caso, é dormir bem, se hidratar, praticar exercício físico, ter um planejamento alimentar. Mesmo fazendo tudo isso certo e não ver um resultado, vinha junto uma frustração, porque mesmo com o meu esforço lá, eu me dedicava, dava o meu sangue, o meu melhor ali no treino, tentar comer direitinho, né, nas horas certas, sem ficar beliscando ali durante o dia. Já tá com a minha mentalidade mais focada para isso, porque a gente tem que ir além de organizar toda uma questão que dieta, essas coisas, todo mundo sabe que tem que fazer, né? O treino também precisa, mas antes disso a gente precisa organizar a nossa mentalidade. E mesmo com esse esforço todo, parecia que o meu corpo não estava respondendo assim como antes, assim como um tempo atrás, como uma jovem. Então, eu fui percebendo que o meu corpo, né, além, né, de eu querer emagrecer, mas não é somente pela estética, né? A gente tem um propósito além disso, que é entender o que está acontecendo com o meu corpo, quais são essas mudanças, porque que mesmo organizando a rota, né, para a gente conseguir alcançar um objetivo, por que não tá dando resultado? Então, antes disso, eu preciso saber e entender o que está acontecendo com o meu corpo. E estudando e pesquisando sobre isso, eu fui entender que a partir dos 35, 38 e entrando nos 40, nosso corpo entra num período de perimenopausa. Então, o corpo, ele já tá pedindo um cuidado a mais, certo? Uma atenção a mais. Então, tudo que tu fazia antes, ele precisa ter uma atenção melhor, uma estratégia melhor. Por quê? Porque durante a perimenopausa, tem uma queda de um hormônio que se chama estrogênio. E isso ele desregula todo o nosso corpo, ele muda completamente o nosso equilíbrio hormonal. Então, esse hormônio, ele vai ajudar a... Qual é a função dele? Esse hormônio, ele ajuda a regular o nosso metabolismo, a regular o nosso humor e até como o nosso corpo armazena gordura. Ou seja, se ele tá descontrolado, desregulado, o que vai acontecer? O nosso metabolismo fica bagunçado, a gente tem muita oscilação de humor, já temos a TPM, né, que a gente já fica lá na loucura, né, então nosso humor ele fica oscilando
E também a forma de armazenar gordura acontece mais nessa região abdominal. Por isso que a gente sente um pouco mais dificuldade de eliminar esta barriga indesejada, porque esse hormônio, ele tá oscilando, ele tá bem desregulado. E quando esse hormônio, ele cai, ele diminui no nosso corpo, acontece de acumular mais gordura, principalmente nessa região abdominal, e também com a ajuda de um amigo aí também, né, que se chama cortisol, o hormônio do estresse. Então, por exemplo, se a gente tem uma rotina muito estressante, se a gente tá irritada, se a gente não dorme bem, o que acontece? O cortisol entra em cena. Então, ele também vai ajudar a acumular gordura na região abdominal. Mas calma aí, tá tudo sob controle, porque isso tudo tem uma saída e eu vou te mostrar agora que são 5 ações práticas que podem te ajudar a melhorar essa condição, certo? Então, a primeira prática qual é? É se movimentar, mas com constância. Ai, Ju, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho muita coisa. Então, a gente vai se conscientizar na primeira coisa, que é o que é prioridade na tua vida, certo? Porque a gente precisa priorizar a nossa saúde, a gente precisa estar bem para poder cuidar do próximo. É que nem aquela situação das máscaras de oxigênio no avião. Primeiro a gente coloca na gente para poder cuidar do outro. Então, se a gente não tá bem, como é que tu quer cuidar do próximo? Já tá lá em cacos. Aí tu vai lá juntar teus caquinhos para cuidar mais outros caquinhos. Então, assim, a gente precisa se organizar. O que dentro da tua rotina, do teu dia a dia, tu pode implementar algum movimento? Ah, eu trabalho muito tempo sentada. Então, começa a cada 1 hora e meia se movimentar. Ah, eu trabalho perto da minha casa, então ao invés de, sei lá, ir de carro, vai caminhando, deixa um tênis na mochila. Se tem uma academia próxima do teu trabalho, ou se tu trabalha num prédio, sobe escada em vez de elevador. Começa aos poucos, não precisa fazer essa mudança extraordinária na tua vida, porque daí a gente já vai colocando resistência nisso. Então a gente começa um pouquinho de cada vez, um degrau de cada vez. Então hoje, ao invés de tu ir caminhando, ao invés de carro, de Uber ou de ônibus, trabalha próximo, consegue ir a pé, vai a pé ou pega essas bicicletas que tem de locação, né, que dá para fazer, ou volta caminhando, ou se ainda agora começa a anoitecer mais tarde, der um tempinho ali antes, uma caminhada, sabe? Comece aos poucos, mas ele precisa ter constância, certo? Então, um pouquinho por dia, 15, 20 minutos. Ai, não dá, assim, não é complicado. Então, faz em casa, se possível. Levantar mais cedo, um pouquinho, uma meia hora mais cedo, eu sei que é difícil. A cama chama principalmente quem tem criança, que já acorda naquela loucurada de ter que ir arrumada, café, enfim. Mas tenta organizar, nem que seja ali se movimentar, se alongando já no início, que já dá um acorde, o teu corpo já acorda. Então, tu já tenta se programar 10 minutinhos antes, no outro dia, 15 minutinhos antes, sabe? Vai aumentando aos pouquinhos. E aí tu vai vendo que vai dando uma diferença já até no teu sentir, assim, tu te sente mais disposta, né? Então, vai colocando constância nos exercícios físicos no teu dia a dia. Isso tu já pode inserir algo mais consistente, aí tu coloca uma caminhada de meia hora, 40 minutos, mais vigorosa, não é passear no shopping, tá, querida? É uma caminhada vigorosa, tu tem que sentir ali, o teu coração bater um pouquinho mais forte, sentir um pouquinho mais, né, cansada.
Se tu consegue ir para academia, faz um treino de musculação, essas aulas coletivas, né? Que tem mais gente que pode te motivar, um funcional, um crossfit, um grupo de corrida, certo? Então, é praticar exercício físico, uma natação, uma hidroginástica. Ai, hoje tem tanta opção. Eu tô até a fim de comprar uma bicicleta agora, porque eu amo praticar exercício próximo da natureza, né? Então, é poder inserir esses momentos no teu dia. E o que vai acontecer? Tu inserindo esses momentos, vai equilibrar esses hormônios que estão desregulados e ainda ativar o metabolismo, certo? A segunda prática é dormir melhor. Então, o que tu vai fazer? Ai, Ju, eu durmo tarde, meus filhos dormem tarde. Então, tá vendo que tudo isso é a organização dentro da rotina, que a busca de um emagrecimento, por exemplo, de uma jornada de emagrecimento, a busca de uma mudança de hábitos, ela requer todo um planejamento e uma programação que às vezes não depende. Claro, a maioria da situação depende de ti, mas depende de quem está contigo. Então, por exemplo, teus filhos já dormem tarde, consequentemente tu dorme tarde. Então, aos poucos, vai regulando e vai melhorando a situação de organizar, de dormir um pouquinho mais cedo. Ai, não precisa de um dia por... Ai, todo mundo dorme à noite, vamos dormir às 10, vamos embora. Mesma coisa com o exercício físico, vai colocando aos poucos. Se a tua rotina é dormir 11 horas, meia-noite, começa a te programar para dormir 10h30. Faça uma higiene do sono, tenta diminuir a tela. Eu sei que é difícil, às vezes a gente já tá até por um momento de relaxar, né? A gente procura o celular para poder desopilar, para poder se entreter, mas tenta pelo menos uma meia hora, 40 minutos antes de dormir, não ficar com aquela prática de ficar vendo o celular, que às vezes a gente até desperta, porque aí o sono tá vindo, né? Já tá começando a querer desligar o corpo e a gente vai pro celular e desperta, e aí depois para dormir de novo custa mais tempo. Então começa a fazer essa higiene do sono. Aos pouquinhos também vai te programando a dormir mais cedo. Pelo menos aí de 7, 8 horas. Eu sei que às vezes é complicado a gente inserir isso, mas tu é daquela pessoa que precisa acordar cedo no outro dia, tenta dormir um pouquinho mais cedo. E tu vai colocando isso dentro da tua rotina. Porque dormir bem, a prática de... Vamos encaixar ali. A prática de exercício físico ajuda até no teu dormir melhor. Por exemplo, antes, quando eu não tinha uma prática regular de exercício físico, eu fazia em horários esporádicos do meu dia, meu sono era muito picado. E depois que eu comecei a inserir a prática regular e estratégica de exercícios dentro da minha rotina, eu consigo dormir toda noite. Por quê? Porque meu corpo começa a melhorar, a regular este hormônio do cortisol. Então, dormir mal faz com que os hormônios baguncem. Então, é melhor tu começar a se organizar, esses hormônios vão começar a se regular e também ajuda a diminuir essa retenção de gordura. Também dormindo bem, tu acorda mais disposta e melhora também o foco, a concentração para fazer as tarefas que tu precisa no teu dia. A alimentação também nessa fase que a gente se encontra aí depois dos 40, principalmente quem está entrando na perimenopausa, é muito importante. Alimentos são amigos da nossa saúde. Por exemplo, priorizar a ingestão de proteínas, de gorduras boas, como por exemplo, azeite, castanhas, o abacate, e evitar o açúcar para não dar picos
de insulina e dando picos de insulina, isso vai aumentar o açúcar no sangue e o que vai acontecer? Acumular gordura onde? Na barriga, que é onde a gente não quer que acumule. Então, dentro dessa terceira estratégia aí, a gente precisa ter hábitos alimentares saudáveis. E então a gente procurar se alimentar bem, tentar ficar beliscando o dia inteiro. Eu também tinha essa prática de ficar beliscando alguma coisa, então a gente precisa se entender e melhorar, tomar um café da manhã com um aporte de proteína, um pão com ovo, ou uma pasta de franguinho, né, com pão. Se não gosta de ovo, né, faz uma pastinha de frango com ricota, fica um creme de ricota, fica maravilhoso, né. Então tenha sempre proteína nas tuas refeições para dar saciedade e também para ajudar, sabe onde? No teu treino de musculação, certo? A quarta estratégia é também cuidar da nossa mente. Por quê? Porque se a gente tá estressada, a gente vai elevar o nível de cortisol. E o cortisol, a gente entendeu que ele desregulado aumenta a gordura abdominal. Então, eu sei, eu já passei por momentos muito difíceis profissional, no meu dia a dia. Eu tava extremamente estressada, já fui diagnosticada ano passado com burnout. Já tirei 30 dias de como é que é? De atestado médico, né? Eu era prof numa escola pública, então a gente sabe que é uma coisa bem estressante. Eu trabalhava em 6 lugares diferentes. Agora estou em transição, né? De trabalho, então graças a Deus a minha vida tá mais tranquila. Então, nesses momentos que eu tava muito estressada, muito, eu fazia técnicas de relaxamento, então eu respirava muito, assim, profundamente, respirava. Eu trabalhava o aqui e o agora. Aqui e agora, eu estou bem, eu estou segura, sabe? Se tu tá num trabalho, num ônibus, enfim, coloca um fone de ouvido, uma música relaxante, respira, volta, porque a respiração vai fazer tu voltar neste momento presente e te concentrar no momento do aqui e agora. Outra coisa que ajuda muito, que me fortaleceu muito nesses momentos assim de estresse, é orar, é rezar, pedir para Deus te fortalecer, te dar sabedoria para tomar as decisões certas, saber o que fazer, não, sabe, não deixar estourar, sabe? Orar, pedir discernimento para esses momentos assim de estresse que a gente sabe que é complicado, que às vezes a gente quer jogar tudo para alto, quer desistir, mas a gente sabe que tem uma força muito maior que Deus e que Ele tá conosco todo momento. Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas aflições, Ele sabe tudo que tá passando. Então a gente tem que se agarrar com Jesus, pedir força para que Ele fique do nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos dando força para esses momentos que a gente tá assim mais aflita. Então é Ele que tá no barco conosco, nos amparando, nos guiando para a gente sempre encontrar uma saída. Porque estando com Ele, as coisas começam a ter mais o controle, porque Ele tem o controle de tudo, certo? E ore, peça a Deus para que Ele te traga essa paz que tu precisa, tá bom? Então, silenciar, procurar, tentar encontrar um lugar calmo, um lugar tranquilo e busque a Deus nesse momento, que Ele vai saber te mostrar tudo o que tu precisa, certo? E a quinta estratégia é honrar o teu corpo. O teu corpo está mudando e isso não é o fim.
É só o começo, é o início de uma nova fase, o início do... Falavam antigamente que era a idade da loba, né? É o início da tua nova feminilidade, uma fase de sabedoria, de experiências vividas. Então, tudo isso que tá acontecendo no teu corpo é questão de se entender, de autoconhecer, de se estudar, porque às vezes a gente fica tanto no automático que a gente nem percebe essas mudanças, nem sabe o que está acontecendo. Então, é agradecer pelo teu corpo, que tu tá aí viva, acorde todos os dias agradecendo pelo teu, pela tua vida, pelo teu novo dia, por esse ar que tu tá respirando, seja grata, logo de manhã cedo, consagre teu dia, que seja um dia lindo, de muitas conquistas. A gente sabe que tem desafios, mas a gente já acordando e honrando o nosso corpo, a gente já sai com uma nova motivação, certo? Então vamos lá. Essa barriga aí indesejada, que a gente sabe que às vezes aparece e se torna um incômodo, ela não se culpe por ela estar ali. Pode ser que ela tenha acontecido, que tenha crescido, que tenha acumulado gordura por questões de escolhas que a gente fez, porque é que nem aquela frase, a gente colhe o que plantou, né? Então, uma hora a conta chega. Por exemplo, para mim, na questão do emagrecimento, foram escolhas erradas e hábitos errados que eu tive. E eu só pude enxergar isso quando eu coloquei as claras, assim, quando eu entendi. Porque tinha muita coisa que estava no automático. Eu fazia muita coisa no automático e não me dava conta. Como, por exemplo, eu citei a questão de ficar beliscando. E como a gente tá nessa correria de ansiedade, coisa, ou escolher algum alimento no dia que não estava programado, eu vou passar numa padaria e vou comprar, sei lá, 1000 folhas, eu vou comprar um croissant, eu vou comprar algo diferente para comer hoje. Então, isso vai se acumulando, né, esses hábitos assim. Então, não se culpe por ter chegado neste resultado. Que bom que tu chegou aqui e que tu teve esse despertar, que tu tá tendo esse despertar, que tu tá entrando neste momento de autoconhecimento e quer mudar. Isso é muito bom, não querer ficar acomodada, porque isso acontece porque, tá, amor, e tem alguma coisa errada aí, vamos mudar, vamos levantar, vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Não fica se pondo, ai, eu tô com uma barriga aqui, não consigo botar a calça que eu quero, a roupa não fecha. O que você vai fazer a partir disso? Tu vai ficar comprando números maiores de roupa ou tu quer diminuir o teu número da tua vestimenta? O que tu quer fazer por ti? O que tu quer? Tu quer ficar acomodada, podendo ter algumas doenças aí do coração, da mente, aumentando o açúcar no sangue, aí podendo ter uma diabetes, ou tu quer melhorar a tua condição de vida. E eu não tô nem falando aqui de estética, tá? Eu tô falando aqui até pela questão da tua saúde. Que a estética a gente sabe que é o nosso mérito, é a nossa resposta do objetivo que a gente quer alcançar, né? Se tu quer depois já diminuir o número de gordura, quer ficar maromba, aí é é outro nível. Mas para chegar nesse nível, a gente precisa subir degraus. Então, o que tu quer agora? Tu quer ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, tu quer andar na rua sem se cansar, quer levantar bem, mais disposta, ou tu quer continuar aí sentada? Eu sei, é difícil, eu sei. Eu também já tive. Eu sei que a gente não sente nem vontade, às vezes não tem nem amigo para dar uma volta, para motivar, mas eu tô aqui para te ajudar, para segurar na tua mão, entende? Então o primeiro passo tu já deu, é entender que tu quer sair daí, certo? Então quando tu começa a olhar para ti com mais gentileza, com mais presença,
E com esse tempo de pausa, de entendimento, tu vai começar a enxergar o que tu quer, onde tu quer chegar. Não vai fazer ali, sei lá, fazer qualquer coisa e não sabe nem onde quer ir. Tem um plano, tá? Então, quando tu começa a se enxergar com mais amor e sem julgamento, sem crítica, não se culpe por estar assim, o teu corpo começa a mudar, a tua mente começa a mudar. E tu percebe que emagrecer é um ato de amor, é um ato de autoconhecimento, é um ato de busca espiritual. É libertar o teu corpo das pressões, certo? E também das culpas, tá bom? E entenda que quando tudo isso acontece, o teu corpo vai respondendo, tá? Porque a cura, ela começa de dentro. Então, amiga, se esse vídeo falou contigo, comenta aqui pra mim. Equilíbrio, que eu vou saber que tu chegou até o final desse vídeo. E assim, eu sei que estamos caminhando juntas nessa jornada, tá? A gente vai florescer juntas por dentro. E uma escolha de cada vez, um degrau de cada vez, certo? São micro escolhas diárias pra gente conseguir chegar no nosso objetivo. E eu quero estar junto contigo, tá bom? Vamos fazendo essa troca aí. Não deixa a peteca cair, tá? Eu te vejo no próximo vídeo do canal. Até mais e tchau, tchau.